O momento em que, caminhando com Eliseu, um redemoinho o separou e um carro de fogo o tomou. Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Palavras que ecoam como uma pista sobre quem realmente conduzia aquele instante. Elias sumiu nas alturas, não porque fugia, mas porque sua missão ainda não estava completa. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, lançou a semente que nunca secou. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Séculos depois, já não era Carmelo, mas uma colina humilde na Galileia. Um homem vestido de peles, comendo mel silvestre, pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos olharam para João Batista e perguntaram se ele era Elias. Ele mesmo disse que não era, mas Jesus, em Mateus, capítulo 17, revelou algo que confunde e ilumina ao mesmo tempo. João Batista veio no espírito de Elias, mas ainda assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa brecha no tempo é como uma fresta de luz entre as páginas da profecia. O Espírito veio, mas o homem ainda falta. O que torna Elias tão essencial é mais do que seu final sem morte. É o fogo que ele carrega como marca. Desde o Carmelo, passando pelo redemoinho, até o Monte da Transfiguração, onde apareceu ao lado de Moisés diante de Pedro, Tiago e João, Elias é o símbolo do profeta que se recusa a apagar. Enquanto muitos duvidam, a cadeira continua vazia na mesa pascal, esperando aquele que interrompeu a chuva e chamou o fogo. E quando se lê Apocalipse, capítulo 11, fica difícil não enxergar a semelhança. Duas testemunhas que fecham o céu, que clamam contra uma geração vendida, que enfrentam a besta quando ninguém mais ousa se erguer. Se o mistério da praça exposta em Jerusalém é o palco, Elias é uma pista viva do ator que pode reaparecer quando o mundo estiver novamente inclinado a se prostrar diante de ídolos de carne, ouro ou poder. Ele não morreu, não deixou sepultura, não teve estátua para ser quebrada. Vive na memória como chama guardada pelo próprio Deus. E enquanto as testemunhas ainda são mantidas em silêncio pelo tempo, o céu guarda o mesmo fogo que um dia queimou altares encharcados para mostrar que ainda há um rei acima de todos os tronos. É nesse eco que a sombra de outro homem começa a se formar, alguém que caminhou com Deus até desaparecer, carregando em si outro tipo de sinal. O sinal de quem nunca viu a morte, porque foi tomado antes que as águas do dilúvio engolissem o mundo. O homem que caminhou com Deus. Entre os nomes que resistem ao passar dos milênios, há um que paira como uma brisa silenciosa, quase esquecido por pregadores apressados, mas preservado pelo próprio Espírito que sussurra mistérios a quem busca além do óbvio. Enoque, o homem que caminhou com Deus até sumir, nunca teve templos erigidos em sua honra, não fundou cidades, não escreveu livros que sobreviveram ao cânon, mas carrega uma marca que poucos ousam explorar: o de ter sido retirado da terra sem provar a morte. É assim que Gênesis capítulo 5 o descreve: e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Essa frase curta pesa como uma âncora espiritual. Numa geração marcada por homens que viviam séculos e deixavam descendentes poderosos, Enoque não é lembrado por sua prole, mas pelo fato de ter andado em sintonia tão íntima com Deus que, em algum ponto, não havia mais razão para que seus pés tocassem o chão que já se tornava impuro. Entre Adão, que viu o Éden se fechar, e Noé, que veria as águas engolirem tudo, Enoque caminha como uma ponte viva entre o mundo que se corrompe e o céu que se abre para resgatar um único homem. O autor de Hebreus reforça o mistério no capítulo 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A palavra trasladado aqui não é mero sumiço. Ela carrega o sentido de ser transportado, arrancado, removido para um outro domínio. Enoque, de carne e osso, deixou para trás a poeira do mundo, mas seu testemunho ecoa como aviso. Quem anda com Deus não se perde na contagem do tempo. O que poucos percebem é que Enoque também deixou uma voz. Judas, na sua curta carta, lembra que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para convencer dentre eles todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Essa pequena citação abre uma fenda para algo maior. Enoque não era apenas um homem retirado da terra, mas alguém que recebeu vislumbres do que ainda viria.
Seu olhar atravessou o presente de sua geração corrompida para enxergar multidões de anjos, santos e o rei que voltaria para julgar os rebeldes. A tradição judaica expandiu esse eco. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon aceito, sua existência alimentou o imaginário de séculos, narrando passagens em que Enoque teria sido levado a câmaras celestiais, visto os anjos caídos acorrentados em abismos, recebido explicações sobre os movimentos das estrelas e das águas profundas. É como se, para aquele homem, Deus tivesse confiado um mapa de corredores celestiais que ninguém mais veria tão cedo. Ainda assim, a Escritura é prudente, não confirma tudo, mas não ignora Enoque. Pelo contrário, o guarda como um lembrete de que o invisível existe, de que a caminhada com Deus não termina onde nossos olhos limitados enxergam. Quando o Apocalipse fala de duas testemunhas, não falta quem olhe para Enoque como candidato silencioso. O argumento não é apenas teológico, mas profundamente simbólico. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, diz Hebreus, e Enoque não provou a morte, o que abre espaço para a hipótese de que ele deva ainda enfrentar o que ficou pendente. Diferente de Elias, que veio como fogo, Enoque é o sopro, o espírito que caminha sem barulho, mas carrega o peso de ter visto o que se esconde atrás do véu. Há quem questione por que Deus tomaria para si um homem, poupando-o da morte, para depois devolvê-lo a uma geração que o esqueceria. Mas a Bíblia revela uma constância inquietante. O que Deus separa, Ele guarda até o tempo certo. Enoque foi um sinal de arrebatamento antes do juízo do dilúvio, um lembrete de que mesmo quando águas cobrem a terra, Deus preserva o que lhe é caro. É como se sua vida fosse uma profecia viva de que haverá sempre um remanescente escondido em Deus, mesmo quando tudo parece corrompido. A figura de Enoque não carrega milagres públicos como Moisés, nem desafia altares como Elias. Sua força está na intimidade. Enquanto o mundo construía cidades, inventava armas, Enoque construía amizade com o Eterno. Talvez por isso seja tão perturbador pensar que este homem de poucas linhas na Bíblia ainda tenha algo para revelar. Se Elias é fogo que queima a idolatria, Enoque é o vento que sussurra que nada passa despercebido ao Senhor. Se Elias confronta reis diante de multidões, Enoque se move silencioso, mas carrega visões que fariam reis tremerem se ousassem perguntar. Por isso, quando o livro de Apocalipse fala de duas testemunhas que caminharão pela mesma Jerusalém onde Cordeiro foi ferido, muitos acreditam que um deles pode ser este homem. Aquele que nunca se despediu da terra de forma natural, mas que ainda carrega uma dívida com o pó de onde veio. Se for Enoque, ele não voltará como o andarilho solitário, mas como voz de juízo, aquele que anunciou aos ímpios que não escapariam. E assim como seu sumiço foi sinal de salvação, seu retorno será sinal de condenação para quem zomba da santidade. Enquanto alguns discutem quem seriam os dois que desafiarão a besta, o nome de Enoque continua a ecoar como uma pista guardada a 7 chaves. Aquele que andou com Deus e sumiu pode ser o mesmo que andará outra vez diante de multidões que nunca acreditaram que um homem comum pudesse tocar o trono do santo. Mas quem olha para trás percebe que onde há fogo, sempre há uma brisa sussurrando segredos. Enquanto esse homem ainda permanece escondido no coração de Deus, outro nome, muito mais conhecido, ressurge entre as dobras do deserto. Moisés, o amigo de Deus, cujo corpo ninguém ousou encontrar por conta própria. O amigo de Deus que apareceu depois da morte. Se Enoque é o sopro silencioso que Deus escondeu antes das águas do dilúvio, Moisés é o trovão que Deus levantou para abrir mares e confrontar impérios. Ninguém pode pronunciar o nome de Moisés sem sentir o peso do êxodo, do sangue sobre os umbrais, da lei entalhada em pedra pelas mãos do Eterno. Mas por trás das tábuas, do cajado erguido e das pragas lançadas sobre Faraó, mora um detalhe quase sussurrado pelas Escrituras, um ponto que escapa aos olhares apressados. Moisés morreu, mas nunca deixou um túmulo que alguém pudesse visitar. A própria mão de Deus